Vamos falar sobre a obra de Dias Gomes, O Pagador de Promessas. Eu vou começar falando um pouco sobre a biografia do autor, que é Dias Gomes. Alfredo de Freitas Dias Gomes, mais conhecido como Dias Gomes, foi um romancista, dramaturgo e também foi autor de telenovelas. E também foi um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele também foi conhecido por ter casado com a escritora Janete Stocco. E agora eu vou falar sobre algumas obras que ele fez. Algumas obras feitas por ele foi O Berço do Herói, A Invasão, Roque Santeiro, Campeões do Mundo, O Bem Amado e Derrocada. Eu irei falar sobre a exposição dos fatos iniciais. A obra começa com Zé do Burro na sua caminhada até a igreja, que em sua trajetória a sua esposa vinha se queixando muito de dores nos pés, e Zé do Burro assim também reclamou, não de insatisfação, mas por dor mesmo do seu ombro que estava em carne viva, que foi visto por muitas pessoas que também o seguiram acreditando ser o novo Cristo, o segundo. Agora eu irei falar sobre a suspense que tem na obra. A obra tem muita suspense em Zé do Burro entrar à igreja, pois ele chega muito cedo e pensa que a data está errada. Aí chega Bonitão para ajudá-lo em segundas intenções também. E a suspense tem também o medo que ele tem da cruz dele ser roubada naquele local, naquela praça que ele estava esperando a igreja abrir. Agora eu irei falar sobre a complicação da obra. A obra tem as suas complicações, pois ele chega à igreja cedo, essa é uma das complicações. A mulher dele, que não estava gostando nada de estar dormindo na escada da igreja. Também tem a rejeição do padre na entrada dele à igreja, que ele não aceita de jeito nenhum. Depois que Zé do Burro diz que a promessa que ele fez foi num terreiro de macumba, aí ele não aceita de jeito nenhum por causa desse motivo. Agora eu vou falar sobre o conflito que houve na obra. O conflito começa quando Zé do Burro diz ao padre que a sua promessa foi feita no terreiro de Candomblé para Iansã, ou seja, Santa Bárbara no catolicismo. Aí o padre não permite a entrada dele na igreja. Ele fica insistindo e não escuta o apelo de sua esposa para poder ir embora. E termina sendo o assunto da cidade. E também termina sendo o alvo de um jornalista sensacionalista que distorce toda a conversa. Diz que ele é um messias que apoia a reforma agrária. O clímax acontece quando o padre não permite a entrada de Zé do Burro na igreja, porque o padre disse que isso foi promessa ao demônio. O desfecho. Depois de muita insistência, o Monsenhor tenta conversar com Zé do Burro para que ele refaça a promessa para poder entrar na igreja. Zé do Burro não aceita e tenta entrar desesperadamente dentro da igreja. E termina sendo morto pelo secreta, ou seja, morto pelos policiais. Falar aqui sobre a terceira parte do roteiro, que é a parte dos personagens. Temos aqui como personagem principal Zé do Burro, aquele que vai cumprir a promessa de levar a cruz à igreja. Temos Rosa. Rosa é a esposa de Zé do Burro, que vai reclamar de tudo, porque dorme em lugar duro, que teve que andar esse bagulho tudo, essas léguas todinhas. Temos Bonitão. Bonitão é aquele que, um cafetão, que as mulheres trabalham para ele. Ele sempre está em busca de novas mulheres para continuar esse ramo, né? Temos Marli, que é a esposa de Bonitão. Ela sempre fica incomodada que ele sai e nunca volta para dormir com ela e sempre está dormindo com outra. Temos o guarda, que é o que no final da história acaba matando o Zé do Burro. Temos o padre, que quem lê assim lê sem entender muita história, acaba vendo que ele pode ser até um vilão, mas ele não é. Ele só está cumprindo uma ordem de não deixar Zé do Burro entrar na igreja. Temos o delegado, que tem a finalidade de prender Zé do Burro, que foi que Bonitão incentivou ele a fazer isso, dizendo que era uma lei, que ele está fazendo algo errado. E temos os fotógrafos, que vão
recordar todo esse momento, e temos o repórter que vai tipo botar muita terra na história do Zé do Burro e que vai dar no que dá. Vou falar aqui agora do protagonista, que no caso é Zé do Burro, aquele ator principal que cumpre a promessa. E temos um antagonista que é bonitão. Ele vai fazer de tudo para que Zé do Burro ele seja preso e a esposa de Zé do Burro, Rosa, fique com ele, trabalhando com ele neste ramo. Vou falar agora sobre o tempo da obra. O tempo da obra ele é cronológico, porque tem início, meio e fim, que vai desde a sua chegada na igreja de Santa Bárbara, sua tentativa de entrar na igreja e até sua morte. E vou falar sobre os espaços agora. Vou falar agora sobre o espaço. O espaço é físico e localiza praticamente na igreja. Mas tem outros locais, por exemplo, o Bar do Galego, onde é frequentado por Bonitão, a praça e só. Eu vou falar sobre o tipo de discurso predominante na obra. O discurso predominante na obra é o discurso direto, pois os personagens eles se expressam de maneira livre, sem nenhuma interrupção do narrador. Vou falar sobre o enredo. O enredo é linear, pois os fatos acontecem de maneira cronológica, com início, meio e fim. Desde a chegada de Zé do Burro à igreja de Santa Bárbara até a sua morte. O narrador predominante na obra é o narrador personagem, pois ele narra e participa da obra. Eu vou falar algumas palavras que não fariam parte do meu cotidiano. Acanhamento. Acanhamento é um substantivo masculino que indica a falta de espaço. Subitamente é um advérbio da língua portuguesa que indica entrar de maneira súbita, ou seja, instantânea ou repentina. Irrompem. Irrompem é um verbo da língua portuguesa que significa invadir, ou seja, entrar com ímpeto ou de maneira violenta. Eu vou falar da relação temática do Laboessi e a obra da gente, que é o Pagador de Promessas. No Laboessi, é muito criticado a questão de por que uma multidão de pessoas se curvarem para um tirano por causa de liberdade. Já no Pagador de Promessas, tem essa questão o porquê de Zé do Burro ser tão devoto a essas promessas do santo por apenas algumas, vamos dizer, entre aspas, recompensas. Agora eu vou falar algumas funções da linguagem encontradas no texto. A função referencial, que é basicamente falar de um jeito mais direto, que utiliza a linguagem objetiva. A função poética, que basicamente utiliza linguagem figurada, com metáforas e demais figuras de linguagem, rima, métrica e etc. A função fática, que tem o objetivo de estabelecer um contato ou comunicação.